que o pessoal já não é mais original. Você vê todo mundo diferente, sobrancelha diferente, cílio diferente, lábios diferentes, peito, bunda, tudo. Eu falo, gente do céu. Só precisava de umas papinhas aqui. Ah, Regina, oi, Rê. Oi, querida. Entrei e vi que vocês Oi, estavam Ana. conversando. Oi, todo mundo. Oi, Ana. Oi, Zé Ai, Paulo, saudade. Maria Lúcia, Sônia. Saudade. Saudade de vocês. Eu não Ai, tenho que bom. entrado na semana, não tenho conseguido, muito cansaço. E o marido, Sônia, já está melhor? Está estável, parado assim, ainda não teve uma evolução, mas ele está bem melhor, está falando mais forte, está se alimentando melhor, né? Ah, Está se movimentando um pouquinho. Agora mesmo, por exemplo, eu peguei uma bacia, coloquei um sabonete líquido, molhei bem a toalha e dei um banho nele na cama, porque eu não consigo mais pegar ele para pôr na cadeira para tomar banho no banheiro, eu não consigo mais. Antes ele me ajudava, colocava o pezinho no chão e ia junto. Agora não consegue. Agora aí eu peguei hoje e fiz isso. Aí lavei a cabeça, né? Tudo assim na bacia, nossa. com toalha bem úmida e sabonete líquido. Aí ele dormiu um pouquinho, tá dormindo. Nossa. Ele tem que pôr as mãos no céu de ter você, viu? Também, né? E o Guilherme tá Não é? todo quebrado também, né? Coitado. Eu vi o Marcola, é a Guilherme. 11ª aula. Então, mas tudo isso passa, né? Passa. Tudo isso passa. Vamos começar? Vamos. Deixa eu ver o que tem para hoje. Qual que é? Marco, eu só queria avisar que se a minha internet continuar ruim, talvez eu não fique, tá? Eu tenho que sair, porque tá bem ruim até agora. Tá bom. Então, vamos lá. Retomando o nosso curso, né? Tem essa playlist aí que está todos os vídeos lá. Então, vamos para a nossa 11ª aula. O eco com concepção pedagógica. Na primeira aula, eu antecipei que a ideia de eco implica uma proposta de uma epistemologia, uma psicologia, uma antropologia e uma pedagogia, né? Hoje nós vamos, então, falar de eco como pedagogia. O nome pedagogia vem do grego, né? Paidos mais agogia. Significa conduzir a criança. Então, uma primeira coisa que eu falaria é que a própria etimologia da palavra pedagogia evidencia de que não se trata de uma ciência específica. Na verdade, a pedagogia, como diversos outros campos de interesse científico, como a medicina, a engenharia, a administração e o próprio direito,
além de outras áreas do conhecimento, são campos de atividade humana, de aplicação e investigação interdisciplinares, nos quais se envolvem diretamente diversas ciências. No campo da pedagogia, ou na investigação dos fenômenos envolvidos, são a filosofia, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a política, a lógica, a epistemologia e outras mais. Então, eu estou querendo distinguir aqui fundamentalmente a ideia de que a pedagogia não é uma ciência, né? Ela é um campo da atividade humana, no qual se aplica e se investiga interdisciplinarmente. Tem alguém que está vazando o áudio ali. Quem é que está vazando o áudio? A especificidade da pedagogia, então, embora não sendo uma ciência, não possuindo um objeto de investigação específico, no entanto, reúne no seu campo de investigação e de aplicação de conhecimentos científicos um conjunto de fenômenos relacionados entre si. Esses fenômenos são aqueles relacionados às atividades de ensino, aprendizagem e de educação das novas gerações, ou seja, crianças e jovens. Quando essas mesmas atividades são direcionadas à população adulta, nós temos um outro campo que é definido como a andragogia. Então, vou reiterar o que nós já dissemos, né? Na perspectiva do Eco, a relação do homem com o mundo é operativa, enfatizando a característica principal da opção evolutiva da nossa espécie, que foi a de dar privilégio ao sistema nervoso central como instrumento maior de adaptação ativa ao meio ambiente, né? Quer dizer, então, essa relação do homem com o mundo e a construção do mundo interno, né? A representação interna dessa relação do homem com o mundo, que é o ego. Tá? Então, vamos lidar um pouco, esclarecer um pouco essa questão de transmissão do conhecimento. Tá? Importante a gente ressaltar que a gente não transmite conhecimento. O que a gente faz com o aluno é uma experiência comum de ensino-aprendizagem, que o Blair chamava de ensinagem, que é compartilhada com o professor. E essa relação professor-aluno é assimétrica. O professor é pressuposto saber do conhecimento, ignora, no entanto, o desconhecimento do aluno. O professor sabe do conteúdo que ele vai transmitir, mas ele não sabe do desconhecimento que o aluno tem desse conhecimento. Quer dizer, ele transporta em si saber e não saber ao mesmo tempo. E o aluno, por sua vez,
é pressuposto desconhecer. Ele sabe do desconhecimento, ele desconhece o conhecimento. Então, é uma relação inversa, assimétrica, né? Onde o professor pressupostamente detém conhecimento e ignora o desconhecimento, enquanto o aluno detém o conhecimento de desconhecer, mas desconhece o conhecimento. A ruptura dessa simetria surge com o não sei. Quando o aluno pergunta e o professor responde não sei, há o salto dialético. A simetria se desfaz e aparecem, então, dois investigadores diante do desconhecido. Isso é uma ideia do Blair muito bonita. Só do ponto de vista da relação de ensinagem, ele dizer que o professor deve apresentar sempre no processo de aprendizagem o núcleo básico, o conteúdo a ser ensinado. Por quê? Porque essa estratégia permitirá ao aluno construir a construção do seu ego, né? Continuar a construção do seu ego. Essa abordagem abre a espiral dialética para a inovação e a construção do novo. É como o ensinar a pescar em vez de dar o peixe. O senhor chamava isso de compensar. Bem, vou conversar um pouco sobre o que isso mobilizou em vocês. Tá? Interessante. Gostei. Mas eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho, depois eu falo. Eu vou verificar ali como que tá. Logo eu entro aqui de novo. Acho que seria interessante os professores e professoras do grupo falar. Gostaria de ouvir. Vocês que dão aula. Eu já fui professor, mas há muito tempo parei de dar aula. Aula formal, né, na faculdade. Eu gostaria de ouvir as professoras do grupo. Quem mais é E o que você professora? achou? Tem a Sônia, quem mais é professora? Tem mais professora aí. A Vera E é a professora Regina também? é ou A era? Vera, Eu fui professora na escola pública. tem a A Regina. Marta, não é? A A Márcia Márcia é. acho A que é. Marta. A Márcia acho que é. Eu acho que eu sou Regina, que tem um professora, eu não sei histórico, se né, vocês acham, Regina? mas eu acho. A Regina que tem um histórico lindo de professor, de conhecimento. Quem é? Tem uma pessoa aí no grupo que tem um conhecimento bem de... Mas, Soninha, você tem também a É mesma você, coisa. Regina, que tem um grande conhecimento. Amo você falar da educação antiga. Começa. Quando eu comecei a ensinar, quem falava não sei era eu. Eu ia para o banheiro, chorava, porque eu não sabia o que eu ia fazer Oh, com os alunos. eu Eu tinha lembro. 18 anos. É. Sério Eu- mesmo, Regina? Você ia no banheiro chorar? Eu ia no banheiro chorar, porque tudo que eu tinha aprendido na escola normal era tão fora da realidade do chão da escola.
eram tantas coisas assim teóricas, mas que ali não estava. Mas aí, aos poucos, eu fui aprendendo com os alunos como relacionar, né? Eu trabalhei numa ilha, chamava Ilha de Paquetá. Então, os alunos, eles voltavam a pé para casa, então eles ficavam toda hora querendo fugir da sala. Subiam pela janela fora. Ai, que barato. Então, eles me ensinaram. Aí eu resolvi ir com eles para a rua, para depois chegar na sala de aula. Fui conhecer a casa de cada um. Nossa. Andando pela ilha com a turma toda. Me mostra onde é a sua casa. Porque senão eu ficava puxando eles pela janela. Eles eram alunos repetentes, já estavam cheios da escola, já estavam cansados. Aí eu comecei a fazer isso e funcionou. Fazer de pura intuição, porque de pura também necessidade, entendeu? Falei, já que eles querem ir, eu vou junto com eles. Pedi a diretora e já fui eu. Tinha uma menina que morava o pai era pescador, ela morava na beira do mar. Ela tomava banho de água salgada, não tinha nem banheiro na casa. Eu aprendi muita realidade com eles, realidade da vida real. Mas depois eu gostei muito dessa história do não saber. Eu acho que tem alguma coisa aí, né? Tem um barulho, não tem? Tem alguma fala aí, Parou agora. Mas eu gostei, o que me chamou, mais brilhou, foi essa ruptura da assimetria. Eu acho que o que rompe mesmo é a gente não saber e querer compreender, né, o que o outro está dizendo. Tá? E hoje está tão difícil isso, porque todo mundo acha que sabe tudo de tudo. Né? Mas eu queria apontar. Vocês estão me ouvindo? Nossa, minha internet está tão ruim. Sim, sim. Eu queria apontar o ponto de encontro dessa concepção do Pichon com a teoria do Paulo Freire. Eu não sei quem conhece melhor aí, mas eu vejo um ponto de encontro nessa questão da assimetria e se abrir para esta coisa do desconhecimento do aluno e do próprio desconhecimento. Eu acho que é uma coisa que conversa com Paulo Freire. Não sei, acho que é a Marta que estuda isso, não é, Marta? Sim, um pouquinho. Da simetria se abrir para essa coisa de desconhecimento. Eu acho que é você que está duplicando a fala da Ana. Desliguei meu microfone. É a Sônia, né? É a Márcia. Aconteceu aqui que a Ana fez uma colocação, aí depois foi repetida a colocação da Ana. Aconteceu isso com vocês também? Sim, eu estava com um problema de microfone aqui. Ana, você podia repetir, por favor? O que eu falei foi que eu acho que tem um ponto de encontro nesta proposta do Pichon com a teoria freiriana, que eu acho que essa coisa do perceber o próprio desconhecimento, né? Que o professor ele desconhece o desconhecimento do aluno, ou ele reconhece que o aluno desconhece, isso é um pressuposto
Quer dizer, ele reconhecer o próprio desconhecimento é um pressuposto também da teoria freiriana, entendeu? Porque você vai dialogar a partir do seu desconhecimento com aquilo que o aluno tem, porque o aluno, embora o Paulo Freire diga que o aluno também conhece, só que É isso que eu ia falar, uma que eu maneira vejo diferente, Ana. Ele tem o desconhecimento do conhecimento formal, mas o Paulo Freire vê conhecimento no aluno. Então, não é um que tem o conhecimento e o outro que tem o desconhecimento. Eles têm conhecimentos diferenciados. Eu acho que é aí que tem, apesar do professor ter um lugar de ter o conhecimento, porque ele é professor, ele estudou para ensinar e tal, mas o Paulo Freire, eu acho que ele não acha que o aluno não é o desconhecimento do aluno que ele fala. Ele fala no conhecimento do aluno da vida. Se ele é pedreiro, ele sabe fazer o cimento, ele sabe fazer o tijolo, ele sabe fazer uma casa que o professor não sabe, né? Então, acho que ele vê conhecimento dos dois lados. Eu acho que tem essa diferencinha. Porque aqui a ruptura é quando o professor diz não sei. O copensar é uma coisa muito... E o Paulo também fala da questão do ensino-aprendizado, né? Então, na relação pedagógica, o professor ensina e aprende. E o educando também ensina e aprende, né? Isso é que eu acho parecido com Bleber. Eu vejo também essa parte, quer dizer, o ensinar e aprender são duas faces do mesmo processo. Eu estou ensinando e estou aprendendo o tempo todo. Então, nenhuma pessoa tem só essa ideia de que ele tem para dar. Ele está sempre dando e recebendo. São dois movimentos que fazem parte do mesmo processo. Nesse sentido, eu percebo que eles falam exatamente a mesma coisa, o Paulo Freire e o Pichon, né? E eu vejo eles muito, muito, muito parecidos, que têm coisas muito comuns mesmo. Essas correntes pedagógicas, né, vão abordar essa questão do ensino, aprendizagem, etc. Agora, o marcante e o que diferencia Pichon do Paulo Freire e de outros, né, nós vamos aprofundar isso mais adiante, é a questão da dinâmica psicodinâmica, do processo psicodinâmico, da relação vincular que Pichon desenvolve, que Paulo Freire não vai estar tratando disso. Eu acho que talvez a gente pudesse entender como o Paulo Freire desenvolve uma pedagogia e o Pichon uma psicopedagogia. Porque ele também vê o processo emocional, vincular, que facilita ou dificulta a aprendizagem. Eu queria falar mais uma coisa, que foi muito interessante entrar nessa aula. Depois, eu estava numa reunião que o Ivan Valente estava promovendo agora, com o Christian Dunker e mais uma pesquisadora na área de política. E eu vou falar um pouco mais do que ela falou, né? Porque ela fala da questão de que a gente não leva em conta
quando a gente vai discutir com um bolsonarista, ou não bolsonarista raiz, mas o bolsonarista que abre o diálogo, que a gente não leva em conta o que essa pessoa tem a dizer, né? E aí uma coisa assim, que a gente ignora eu estou trazendo aqui como desconhecimento, né? A gente desconhece o que esse outro tem, né? E eu achei interessante vir para a aula depois dessa colocação, né? Porque ela fala da necessidade de conversar, mas não é só ter uma atitude de mostrar que a gente sabe e o bolsonarista é o ignorante, mas de tentar entender como que ele vê as questões, os problemas, para poder dialogar com ele. E é interessante, eu não sei, de repente eu fiz aqui uma ponte. Eu vejo como um grande avanço considerar o outro do jeito que ele é, com as condições que ele tem, e o processo é de se construir dentro dessas relações, que o importante é que as pessoas estão se construindo o seu conhecimento e o conhecimento que eles têm dos outros também. E todo mundo faz isso, de uma certa forma, com as condições que tem. Então, não tem o superior e o inferior. Todas as pessoas têm esse processo de conquistar o conhecimento de si próprio e do mundo. E aí é que existe a preocupação de você entender quem é esse outro e o que ele está querendo me dizer. E é esse o processo de conhecimento que o Paulo Freire fala e que o Pichon também fala. Quem sou eu e quem é o outro? E como a gente aprende um com o outro? Cada um com as condições que tem. De repente, perguntar abre mais o diálogo do que explicar, né? Eu pensei muito nesses dias aí que eu estava pensando nessa coisa da pedagogia e da psicologia. Eu lembrava de você, Regina, que falou como você ficou feliz pela sua escolha de ser psicóloga, porque é um caminho que você se conhece, um caminho que você amadurece. E eu senti a mesma coisa em relação à pedagogia, como eu sou feliz de ser pedagoga, se bem que na época que eu entrei na escola não tinha psicologia ainda, ela só foi aparecer quando eu estava no 3º ano, e podia fazer o exame para ser psicóloga, mas eu não quis começar tudo outra vez. E dentro da pedagogia e da psicologia, eu sempre tive as duas áreas muito fortes, porque eu acho que as duas estão presentes, né? Nunca tinha visto essa definição da pedagogia como não sendo uma ciência. Eu sempre achei que ela era uma comunicação até das outras ciências. Ela compõe com todas as outras ciências, né? Você, para fazer a pedagogia, você trabalha com todos os outros conhecimentos também. Você compõe com os outros conhecimentos. E a pedagogia, talvez, ela se localize mais em como eu construo a operatividade do conhecimento, como eu faço o conhecimento acontecer, né? Mas eu acho que... Acho que o campo de pesquisa é a relação ensino-aprendizagem, entre o que acontece entre, né, um ensinante, um aprendente, um aprendente, um ensinante, porque eu acho que é muito dinâmico isso, não é? Eu estava esperando que alguém reagisse a essa minha provocação, de dizer que pedagogia, medicina, engenharia, direito,
não são ciências, são campos, né? São campos interdisciplinares. Mas hoje a ciência é vista na sua complexidade, né? Não tem a ciência pura mais, né? De tão complexo da complexidade que foi se descobrindo, né? Como a natureza é complexa, como o ser humano. Hoje o paradigma da complexidade concorda com você nisso, né? O Edgar Morin, por exemplo, que ele fala da religação entre os saberes, ele ia ser uma pessoa que te diria, concordo com você. Ô Marco, tem um pensador do direito que eu gosto muito e até bastante conhecido, Goffredo da Silva Telles, que editou e publicou a Carta aos Brasileiros, que é um marco, né, contra a ditadura. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, gosto muito dessa frase. Ele diz assim, que o direito é a disciplina do convívio humano. Eu acho que nessa frase ele sintetiza muita coisa. E esse debate se o direito é ou não ciência, ele é muito, até hoje, forte no mundo jurídico. Eu já participei de N debates sobre isso. Hoje eu não acho mais esse debate interessante, não. Como eu compartilho da ideia de que o direito é uma produção humana e cultural, eu o vejo necessariamente como uma interação interdisciplinar. Mas essa visão eu tenho há muitos anos. Então, mas você não a provocação considera... foi interessante, mas eu com todo o respeito, né, acho para mim, esse debate já não é muito relevante, não. Mas você considera direito uma ciência? Eu tenho uma linha do direito que pensa mais ou menos assim, que existem as normas, né? As normas escritas e não escritas, hierarquizadas a partir da Constituição. A Constituição é a lei maior, e aí temos depois uma hierarquia de N leis. O estudo dessas normas seria o estudo científico. Mas essa é uma linha do direito. Eu até acho interessante a linha, absorvo muita coisa dela, mas quando eu me pergunto o que é o direito, qual a visão predominante do direito, eu tenho uma visão mais culturalista, interdisciplinar, e o direito como produto humano. E aí entra tudo, entra a economia, a psicologia, entra tudo, entra a pedagogia, né? Então, só para exemplificar, tem uma linha do direito que trabalha a intersecção entre o direito e a psicanálise. Puta, eu sou fã dessa linha. Então, lá atrás, se for pensar um pouco mais atrás, tinha-se a visão do direito como prudência. O que é o direito? É uma prudência, algo que procura equilibrar os conflitos humanos. Essa é a ideia também interessante. E todo esse debate que nós temos desenvolvido aqui, relacionado com o diálogo, com o enxergar o outro, com o se colocar no lugar do outro, tudo isso eu vejo de uma maneira muito boa, interessante, e me ajuda muito no dia a dia, porque eu enxergo o direito como um ato de comunicação também. E hoje, né,
por incrível que pareça, e nós sabemos, o diálogo tem cada vez mais obstáculos. Todo esse diálogo, né, me ajuda muito no diálogo com o cliente, no diálogo com a outra parte, no diálogo com aquele que pensa diferente de mim, no diálogo com aquele que o direito chama de a parte contrária, no diálogo com o juiz, no diálogo especialmente com o meu cliente para explicar, conversar com ele, dialogar e ouvir, né? A Regina, a Maria Lúcia falaram muito em ouvir. Nossa, como é que eu aprendo e desenvolvo e encontro soluções no meu dia a dia da advocacia? Pura e simplesmente ouvindo o cliente. O cliente, ao apresentar o problema, não raro, eu enxergo na apresentação do problema a própria solução. Então, né, como os advogados gostam de dizer, respeitosamente ao mestre Marco, falar que o direito não é ciência não me traz nenhum dilema. O problema que eu vejo é o seguinte, né? A sociedade capitalista, Marx, quando escreve o Capital e começa o Capital, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que a característica fundamental da sociedade capitalista é a superabundância de mercadorias. E ele diz que, então, é a partir da perspectiva da mercadoria que ele vai analisar o modo de produção capitalista. Na verdade, a sociedade capitalista ela estimula a produção de mercadorias, tá? E ela dá uma extensão à mercadoria muito ampla. A mercadoria pode ser algo concreto, né? Mas a mercadoria pode ser conteúdo até de caráter imaterial, mas que ele tem valor de troca, né? Na medida que ele tem valor de troca, ele se insere nas relações de mercado e, a partir daí, ele tem estatuto de coisa no capitalismo. Isso provoca, então, na sociedade capitalista, o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, nós passamos a viver num mundo onde novas tecnologias aparecem a todo momento e elas provocam o aparecimento de novas mercadorias, né? Eu estou definindo ciência num sentido mais clássico e mais estrito. Ciência é aquela que tem um objeto específico e uma metodologia específica para lidar com esse objeto, né? Então, as ciências clássicas, como a física, a química e a física já são um caso mais específico, porque, de fato, o que está acontecendo com a química é que ela está sendo absorvida pela física. Mas, se você pegar a biologia, se você pegar a antropologia, se você pegar a sociologia, se você pegar a psicologia, são ciências estritas, né? Ela tem um objeto específico, ela tem uma metodologia específica, por mais que você tenha abordagens diferentes, mas, no fundo, se encaixam numa mesma perspectiva. É o caso, por exemplo, da psicanálise, que eu não dou autonomia à psicanálise. Eu digo que a psicanálise faz parte da psicologia, né? É uma abordagem dentro da psicologia. Agora, com essa demanda
cada vez maior de tecnologias, é que surgem esses outros campos. Por exemplo, a medicina. A medicina não é uma ciência. Né? Medicina é a aplicação de diversas ciências à questão da saúde humana. A engenharia. A engenharia não é uma ciência. Ela é a aplicação de diversas ciências aos problemas de construção, de criação de instrumentos, de objetos. Né? Então, você passa a ver, por exemplo, que na engenharia, a questão da física, a questão da matemática, né? Elas são fundamentais para você poder estar construindo a engenharia. Né? Então, a engenharia em si, ela não é uma ciência, ela é um campo de atividades onde você aplica essas diversas ciências na investigação de fenômenos e na busca de soluções que fundamentalmente são tecnológicas. Né? E daí eu diria que o direito também termina sendo cada vez mais o desenvolvimento de tecnologias da abordagem de Tem toda conflito. uma linha do direito, Marco, que entende assim, que o direito é tecnologia. Pois é. Então, para esses, o direito seria a tecnologia da decisão. Pois é. Né? Eu compreendo que essas várias visões do direito, elas se conjugam. No meu curso de pós-graduação na Faculdade de Direito da USP, eu fiz exatamente isso, filosofia do direito. Se for usar o conceito mais estrito de ciência que você mencionou, que teria um campo específico, um objeto específico e uma metodologia específica, tem os defensores de que o direito é ciência porque tem por objeto o estudo da norma posta pelo Estado, e uma metodologia específica para análise dessa norma. É interessante isso? É interessante. Eu compreendo que é apenas um ângulo, né, de enxergar o direito. Tem outros que, como você falou, entendem o direito como uma tecnologia, e vou mais, uma tecnologia da decisão. Tudo isso é importante. Eu procuro entender cada um desses ângulos do pensamento e aplico todos que eu conheço dentro do possível em cada momento que eu atuo, entendendo o direito, talvez mais naquele outro sentido que você mencionou da medicina, que o direito apanha ângulos de várias ciências para a sua aplicação diante do relacionamento humano que você vive. Eu enxergo o direito dentro do contexto, ele é ao mesmo tempo produto e reflexo do relacionamento humano. Eu vejo o direito como, né, construção e produto humano, numa relação dialética permanente. E aí, as várias concepções do direito só me ajudam. Tem um caso, uma hora dessa, que se tiver tempo, eu até conto, né? Uma sustentação oral que eu fiz na Justiça, em que eu trouxe para o debate, lá na Justiça, um fato social. Ao invés de falar da lei, eu falei do fato social. E o fato social tinha ocorrido na periferia, numa escola. Então, eu pensei comigo, ao invés de falar de leis para os juízes, eu fui lá falar do fato social. Quando eu falei do fato, eu percebi que todos eles levantaram a cabeça e olharam para quem estava na tribuna. Então, e com isso eu consegui mudar
uma situação favoravelmente a um professor. E eu falei do fato. Ao falar do fato, eu estava me orientando por uma das filosofias do direito que eu conheço. Então, o direito ele é múltiplo. Né? Eu enxergo o direito como uma produção múltipla do ser humano. Aliás, eu estava esquecendo de lembrar que eu disponibilizei hoje nos 3 grupos de conversagem o PDF daquele texto do Blair, daquele livro do Blair que chama Temas de Psicologia, Entrevista e Grupos. E eu recomendo especificamente o texto Grupos Operativos na Aprendizagem, que é um texto onde ele introduz essa palavra da ensinagem, e ele trabalha uma série de questões relacionadas à dialética da relação ensino-aprendizagem. Do pouco que eu conheço do Paulo Freire, eu conheço muito pouco, mas a visão que aqui foi falada, que o Paulo Freire entende, não é? De que o outro conhece o seu mundo, o seu relacionamento, para mim tem um auxílio extremo na escuta, né, ao meu cliente. Eu tenho que escutá-lo, ouvi-lo, porque ele vai falar do mundo dele, do universo dele. Se eu o compreender, na própria compreensão eu já vou encontrando, junto com ele, os caminhos para a solução do problema. Essa escuta do Paulo Freire que sustenta a ideia dele de levantamento do repertório. Né? Quer dizer, se eu estou lidando com uma comunidade periférica, etc., então eu vou levantar um repertório, tá, de palavras que têm significado existencial para essa comunidade, para fazer minha estratégia pedagógica ou de alfabetização, utilizando prioritariamente essas palavras. Né? Então, vou usar tijolo, vou usar cimento, vou usar areia, vou usar uma série de palavras dessa natureza, porque elas pertencem a um repertório cultural, o que me facilita a fazer todo o trabalho, por exemplo, de alfabetização. Tá? Agora, o que o Paulo Freire não considera, e o que Pichot vai levar em consideração, é que, ao usar uma palavra tijolo no processo de aprendizagem, esse tijolo pode virar uma tijolada. Entendeu? É esse conteúdo emocional e afetivo que está relacionado ao processo de aprendizagem que é a característica específica do Pichon. Interessante. Entendeu? E é verdade mesmo, né? Tem lógica. Você falou, tem lógica. O tijolo pode virar uma tijolada. Pois é, mas aí não tem. Eu acho que a diferença do Pichon para o Paulo Freire é que o Paulo Freire, a tarefa, o que faz a diferença da tarefa psicoterapêutica, da tarefa de alfabetizar, né? Não é diferente? Pois é, acontece que o Pichon vai ver a tarefa de alfabetizar como uma tarefa explícita. Pois é. A terapia desse processo como uma tarefa implícita. Implícita. Isso que é a elaboração dos conteúdos afetivos e emocionais. Isso. Porque, isso na verdade... você não vai encontrar no Paulo Freire. Eu acho que essa é a diferença. E eu acho importante as diferenças também. Eu acho importante as pessoas poderem pegar lados diferentes da mesma realidade, né? Que eu acho que eles são complementares, eles não são iguais.
E eles não têm que ser iguais. Eles são parceiros, complementares. E eu acho que essa é uma diferença importante, poder E ser ser diferente parceiro não e é não ser igual. adversário, Um Eu acho assim complementa que o não outro, tem né? que eliminar o outro. Sabe? Não Que um não tem que precisa. eliminar o outro, que eles podem fazer parceria. E É eu igual a sentia Ana Teberoski. O que eu não gosto É foi igual a essa. Ana Teberoski e Emília Ferreiro, né? As duas trabalham junto. Ana Teberoski e Ana Ferreiro, as duas trabalham junto. Uhum. E o Paulo Freire também, né? Que é bastante colocado. Então, para Paulo Freire, na verdade, hoje, na verdade, é o que segue a aprendizagem mesmo do Paulo Freireano. Ainda por conta do quê? Ainda porque é pela vivência, é mais o Paulo Freire, é mais pela vivência dele, então ele vai muito pela comunidade dele. Por ele ter um histórico, eu não sei se eu tive a oportunidade de contar para vocês, eu acho que eu contei, mas eu só vou dar uma pincelada. Eu não era seguidora de Paulo Freire, nunca fui seguidora de Paulo Freire. Aí, o que acontece? Eu estudava Paulo Freire simplesmente para poder fazer concurso público. Mas no meu pensamento, dentro da sala de aula, eu fazia o trabalho, mas eu não era seguidora dele. Tudo que acontecia nas minhas aulas, tudo que acontecia com meus alunos, era uma coisa que estava acontecendo, mas, na verdade, era Paulo Freireano. Eu aprendi isso num curso que me convidaram para me fazer uma semana na USP, lá na Butantã, que eu fiquei para lá, uma semana aí de férias para lá. Aí eu me deparei numa sala onde estava um monte de freirianos lá. Aí eu falei, filho, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tinha me inscrito num curso de ciências naturais, né? E daqui um pouco eu estava lá, ciências humanas, justamente no curso do Paulo Freire. Aí fiquei lá um dia, e depois eu fiquei prestando atenção e falei com os mestres lá na frente. E eu falei assim, mestre, eu estou no curso errado, porque eu nunca fui Paulo Freire. Eu sou uma professora que eu estou me aposentando e nunca levantei a bandeira para o Paulo Freire. A partir desse curso que eu fiz, eu descobri que eu era seguidora de Paulo Freire e a aprendizagem, o aprendizado, o aluno, todos os nossos alunos eram freirianos. Todos eles são freirianos. Então, nós temos uma pedagogia oprimida freiriana, né? Então, hoje, eu aprendi a liberdade de expressar, a liberdade do aluno estudar. Oi. Sim, estamos escutando. Essa relação entre Paulo Freire e Pichon, eu lido com ela com uma certa reserva, porque o que aconteceu foi que a Leonor Gaiotto, né, para valorizar a atividade dela e divulgar a atividade dela, começou a forçar uma aproximação entre Pichon e Paulo Freire, o que eu acho indevido. E seduziu, inclusive, a Ana Quiroga nessa direção. Eu olho coisas de um outro ponto de vista, quer dizer, aquele negócio que, do ponto de vista epistemológico, uma teoria não é certa nem errada. Ela é boa ou má na medida em que aplicada a um determinado fato específico, ela resolve ou não resolve a questão levantada. Eu acho que Paulo Freire resolve determinadas questões e o Pichon resolve outras questões. Onde é que é mais adequado aplicar Paulo Freire? Onde é mais adequado aplicar Pichon?
é uma questão do problema que se apresente. Né? Então, uma vez eu brinquei com um companheiro de congresso lá no Chile, que ele veio me perguntar sobre essa questão. Eu falei, bem, entre Pichon e Paulo Freire, não existe nenhuma semelhança, a não ser o fato de que os dois eram dos grandes borrachos. Entendeu? Essa era a maior semelhança entre eles. Não entendi. Né? Você Traduz entendeu? aí, Marco. Dos grandes borrachos, dois grandes bebuns. Entendeu? E fumantes também, não? Eu não sei se o Paulo Freire fumava. O Pichon fumava. Não? Mas, por favor, fala um pouco mais. Você não Ô, vê Marco. aproximação entre os dois, entre Então, Pichon e Paulo então. Freire? De separação? Como é que é? Eu não gosto dessa forçação de barra. Sabe? Quer dizer, falar de Pichon, ensinar Pichon, não precisa de ficar aproximando Pichon de Paulo Freire. Ensinar Paulo Freire e trabalhar com Paulo Freire não implica em necessariamente falar de Pichon. São duas teorias, dois modos de abordar, tá certo? E um vai ser válido numa circunstância, outro vai ser válido em outra circunstância. Ponto. Ô, Marco, mas essa concepção eu acho muito boa e a aplico no direito, na minha atividade. Ou seja, tem problemas que se apresentam e é bom usar a teoria de que o direito é tecnologia da decisão. Tem outras situações que se apresentam que é muito mais apropriado entender o direito como um produto culturalista, uma produção culturalista. E vai por aí afora. Tem problemas que se apresentam, é interessante lembrar da intersecção entre o direito e a psicanálise. Então, porque eu tenho muito... Mas esse é um conceito epistemológico básico, né? Fundamental. Como eu tenho muitos anos de advocacia, tenho 40 anos de advocacia, eu fui aprendendo no curso da minha vida várias linhas, vários tipos de pensamento. E fui guardando, fui coletando. E hoje eu tenho um repertório que eu vou usando conforme o momento, conforme o problema, eu vou utilizando. É o caso, raro conjugo um com o outro. É o caso, por exemplo, da física. Há determinados fenômenos na física, tá certo, que merecem ser abordados de um ponto de vista da teoria da relatividade. Há outros fenômenos na física que merecem, são mais adequados de serem tratados a partir da teoria dos quantas. E isso não significa que a teoria dos quantas ou a teoria da relatividade sejam verdadeiras ou falsas. Não existe esse conceito do ponto de vista de teoria científica. A teoria não é verdadeira ou falsa. Ela é boa ou má. Ela é boa quando ela resolve a questão, ela é má quando ela não resolve a questão. Entendeu? Não dá para você... Esse boa ou má é eficaz ou ela inútil, né? Não é boa ou má no sentido moralista. Não, é boa ou má na medida que ela eficiência. explica ou resolve o problema. Não? Entendeu? Isso é uma questão de ela é adequada ou não adequada a esse problema. Isso é um conceito fundamental de epistemologia. Não? Eu adoto essa linha há muito tempo no direito. Tem problema jurídico que se apresenta, que para atender o que o cliente
tem necessidade, é preciso ter uma visão estritamente tecnológica do direito. Outros não. Outros problemas é preciso ter uma visão mais global, culturalista, que entram noções de sociologia jurídica, dessa intersecção com a psicanálise, e por aí vai. Bem, o que mais? Ô, Marco, dá licença voltar um pouquinho na questão aí, Paulo Freire e Pichon. Eu acho importante você colocar, né, que são dois autores, dois teóricos bastante autônomos, independentes, consistentes, e que para falar de um não precisa do outro. Também, mas tem uma questão que os dois, o que tem de comum nos dois? A visão crítica da sociedade capitalista, né? O entendimento de que a existência humana pressupõe uma materialidade, pressupõe história, né? Os dois sustentam um método de análise materialista, histórico, dialético. Então, eu acho que essa questão do método de análise dos dois é o mesmo. Não, isso não eu é acho importante. o método. Importante a gente reconhecer. O método deles não é o mesmo. A ideologia dos dois é convergente. É o caso, por exemplo, da relação entre Pichon e Lacan. Tá? Pichon e Lacan se conheceram, tiveram uma relação entre eles. Pichon introduziu Lacan na Argentina e, por aí, introduziu Lacan na América Latina, mas Pichon jamais foi um lacaniano e Lacan jamais foi um pichoniano. Entendeu? Apesar da relação entre os dois. No caso de Pichon e de Paulo Freire, os dois também nunca se encontraram em vida. Então, ficar forçando essa barra, eu acho que é meramente uma questão de demagogia. Mas veja, o Pichon, eu acho que não é para forçar a barra e não é isso que eu estou dizendo. Talvez eu não esteja sendo clara. O que eu estou querendo encontrar como comum ao Paulo Freire e ao Pichon Rivière é a crítica ao sistema capitalista e, por isso, essa crítica está embasada na teoria marxista, o que pressupõe também uma leitura do método materialista histórico-dialético. O Pichon, só para terminar, fale com uma pergunta. O Pichon, para você, ele utilizou o método materialista histórico-dialético para construir a teoria operativa dele? Esse curso é para mostrar isso, mas eu vou pegar um ponto. Por exemplo, assim como Pichon e Paulo Freire, Vygotsky também é materialista dialético. No entanto, eu não vou dizer que Pichon é próximo de Vygotsky, nem vou dizer que Vygotsky é próximo de Pichon. Pichon é Pichon, Vygotsky é Vygotsky, Paulo Freire é Paulo Freire. Ponto. Perfeito, perfeito. Claro. E esse jogo de ficar fazendo essa aproximação de Pichon com Paulo Freire é pura demagogia da Gaioto. Entendeu? Foi uma forma através da qual, como ela só conhecia Paulo Freire, ela não tinha o menor conhecimento de Pichon, foi o modo como ela se afirmou no campo. Fim de papo. Por isso que eu não gosto de ficar reforçando essa relação. Eu jamais vou reforçar a demagogia que a Gaioto fez. Entendeu? É uma posição minha. Sim, eu entendo
eu entendo o valor e a importância dessa tua colocação. Acho que são dois autores importantes latino-americanos que têm suas contribuições específicas, e nós, como estudiosos, tanto de Pichon como de Paulo Freire, a gente tem que ter esse discernimento. Agora, a gente pode também, que é o que eu venho procurando fazer, com muitas limitações, mas com alguns sucessos, é utilizar alguns conceitos pichonianos e alguns conceitos paulo-freirianos para o trabalho em grupo, por exemplo, né? Enfim, eu acho que a gente aprende aqui hoje, pelo menos o que eu estou aprendendo, essa questão da gente discernir bem, mas de construir uma visão de mundo e de ser humano, né? De forma interdisciplinar. E a gente pode usar tanto outros autores como o Pichon e o Paulo Freire, para a gente continuar trabalhando com grupos e procurando uma sociedade menos desigual, etc., né? Ok. Ficou claro para vocês minha posição, né? Eu acho que... Eu já tive clara essa posição desde que é a primeira vez que você colocou, e fico assim, fiquei assim, preocupada, não sei se preocupada, mas com uma interrogação, o que faz com que as pessoas se unem ou se separam? Porque o que a gente encontra de escola que quebra, que não consegue dialogar, porque tem algumas diferenças, mas às vezes tem muitas semelhanças, às vezes é importante a gente saber assim, o que separa também, porque o Pichon e o Paulo Freire têm coisas em comuns. Eu acho que tem coisas que são realmente qualidade melhor de cada um. Eu acho que a psicologia tem uma qualidade muito grande de cuidado com a pessoa. E eu acho que a pedagogia tem mais a preocupação do caminho coletivo, vamos dizer, do caminho do grupo. Não sei se eu estou sendo feliz na explicação, mas eu só vejo assim, como grupos bacanas conseguem se separar, e às vezes a gente não consegue entender exatamente o que pegou, sabe? Eu acho que, para mim, o Pichon e o Paulo Freire são dois grandes parceiros, e eu vejo muita semelhança entre os dois, mas vejo também diferenças em certos pontos, como eu vejo da psicologia e da pedagogia. Eu acho que a psicologia cuida muito melhor da pessoa do que a pedagogia, que cuida muito melhor do caminho, da didática, dos processos. Não que uma não tenha o que a outra tem, mas parece que uma tem melhor do que a outra algumas coisas. Enfim, eu acho que não é imprescindível que Pichon e Paulo Freire vão juntos, mas às vezes a gente curte dois que vão juntos. Eu curto a ligação dos dois, porque um me ajuda a entender uma parte da realidade e outro me ajuda a entender e melhorar a outra parte da realidade. Mas podem ser separados também. Agora, às vezes as coisas podem não ser fatais, e outras vezes têm que ser fatais. Isso é uma coisa que eu me pergunto, será que a gente tem relações que são fatais? Por exemplo... Eu te diria que eu te responderia com Shakespeare. Tá. Horácio, existem mais coisas entre o céu e a terra do que explica nossa boa filosofia. Tá? Uhum.
minha questão fundamental é uma discordância fundamental minha com Leonor Gaiotto. Tá? Ana Quiroga propôs que eu fizesse a escola junto com a Leonor. Eu disse com a Leonor, eu não trabalho. Se você quiser trabalhar com ela, se vire você. Tá? Então, aqui é uma questão minha com Leonor. Tá? E eu acho que Leonor usa de recursos demagógicos com os quais eu não concordo. Ponto. Sim. Então, eu não revalido, não reforço essas posições que ela adota. Uhum. Entendeu? Eu fico pensando aqui, ouvindo vocês, se para a gente estudar um autor, a gente precisa achar um parceiro para ele no nosso repertório, falando de repertório, sabe? Eu gosto muito assim de estudar o que aquela pessoa tem para mim. Me parece que a gente tentar juntar tudo, no final, tudo acontece para que nada aconteça. Eu acho que o Paulo Freire merece que se debruce sobre a pedagogia dele e se entenda, né, e se compreenda que tipo de conhecimento e legado ele quis deixar. É uma coisa. Pichon e Blair é outro legado, é de outra natureza. Pichon também é uma pessoa que... Então, o que cada um cria é daquela... Por que nós... Estou perguntando para vocês com toda a sinceridade, porque eu também não sei. Por que nós, quando estudamos uma teoria de uma pessoa, por que a gente tem que misturar tudo? Será que isso não é... Vou falar como terapeuta de família agora. Será que não é essa nossa confusão com as nossas famílias, de o que eu tenho do papai, o que eu tenho da mamãe? Então, eu acho que fica assim uma dificuldade da individuação, sabe? Aquele autor tem uma coisa, cada um de nós aqui tem uma autoria, tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de pensar. Essa tendência que nós temos, né, de misturar, tem que fazer essa associação sempre. Vamos entender Paulo Freire como Paulo Freire, e vamos entender Pichon como Pichon. Eu entendo que o que o Marco fala de demagogia é quando a gente quer fazer... Por exemplo, eu acho... Agora vou para o campo da política. Eu acho demagógico quando as pessoas falam que o Lula e o Bolsonaro fazem parte do mesmo... do mesmo cenário. E as pessoas não percebem a diferença. Eu acho que é um proselitismo, assim, Então, eu estou querendo trazer isso do meu próprio processo de aprendizagem. Por que eu não consigo aprender e aprender uma metodologia e preciso juntar uma coisa com a outra? Porque a gente está aqui hoje, parece que o que mexeu, né, na questão do ensino-aprendizagem, em cada um de nós, é que a gente fica tentando juntar pessoas. É claro que eles tinham uma visão humanista, uma visão... Entende? Eu vejo assim, eles tinham valores de relação com o ser humano, de querer entender esse ser humano, mas cada um num campo, numa área, com uma intenção e uma ação específica, né? O Pichon, por exemplo, agora eu acho que eu que tenho que falar, né? Fala. Porque eu que coloquei o tema na
mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Foi você mesmo a responsável pela confusão. Mas nós Isso, entramos então, nela. Boa confusão. Não, porque, na verdade, eu tenho... assim, é a minha dinâmica. Sempre que eu estou vendo uma coisa e essa coisa se apresenta como nova, eu tento fazer com que ela converse com alguma coisa que eu conheço, que eu já sei. Né? É o E ecro. aí Olha o ecro aí. Então, e foi por isso que eu coloquei essa, porque me parece, né, dentro da minha concepção, eu via uma conversa possível. E aí eu acho que são duas teorias que estão em âmbitos diferentes, mas que elas podem conversar, elas podem ter uma conexão. Aí, sem forçar a barra, porque eu não conhecia dessa história toda que o Marco contou, eu fiz dentro da minha cabeça. Né? Eu fiz essas conexões aqui. Ana, você não dentro. acha que você está dando uma bela definição de eco, esquema referencial operativo? Você foi para a sua referência, que era o Paulo Freire, e aí você começa a raciocinar daqui. A história do Marco, eu acho que já entra a luta de poder, as vaidades, quem é mais pichoniano que o Pichon, porque é isso, né? Em todas as sociedades vai ter o freudiano mais Freud, né? O lacaniano mais Lacan. Eu acho que essa é a questão do ser humano. O que o Marco, eu acho, narra, para mim, é uma luta de poder no campo do saber, né? A quem eu me associo, a quem eu me distancio. Aí eu acho que é uma luta ideológica, de posicionamento, de ético. Aí eu acho que entram outras coisas. O que você fez foi trazer o seu esquema referencial e operar com ele, entende? Eu acho que é um belo exemplo de como o conhecimento precisa mesmo do nosso mundo interno, da nossa história como pessoa, não é? Com as nossas referências, porque essa eu acho que foi a grande sacada do Pichon, né? Essa questão de que essa relação o tempo inteiro, mundo interno, mundo externo, né? Eu acho que você deu agora um excelente um exemplo prático de como funciona na praxis, a chegada de um conhecimento. Ele chega e a gente busca uma referência. Aí dá para discutir a questão do desconhecimento, né? Porque a gente não é um desconhecimento, a gente é um conhecimento que tem uma abrangência, né? E aí, quando a gente vai entrando em contato com outros conhecimentos, aquilo vai se transformando, vai criando um outro ecro, né? E também a importância da interação, né, do grupo, porque isso aqui está sendo uma construção coletiva de conhecimento. Quando você expõe a sua referência, todo mundo também foi lá no seu fonte. Esquema. Na fonte da Ana, né? É verdade. Veja, o que eu acho importante nesse negócio é o seguinte, quer dizer, eu me proponho nesse curso a falar de Pichon e Blair. Tá? E se vocês pegarem, por exemplo, esse texto que eu distribuí hoje e lerem esse texto dos grupos operativos na aprendizagem, vocês vão ver a imensa riqueza que existe no desdobramento desse pensamento de Pichon e de Blair, que dispensa inteiramente a gente falar de Paulo Freire.
nós estamos gastando muito tempo aqui para falar de Paulo Freire e nós não estamos aprofundando na visão de Pichon e de Blair, entendeu? O que eu quero é que ele já aprofunde na visão de Pichon e de Blair. É isso que eu me preocupo. Agora, Marco, eu acho que você está corretíssimo de estar trazendo o grupo para a tarefa, né? Explícita e implícita. Mas eu também vejo, pensando na questão da tarefa implícita, que o Pichon nos ensina, né? O medo da perda, o medo da crítica. Nós vivemos recentemente uma destruição do Paulo Freire, né? Então, eu acho que a gente também pode estar trazendo o Paulo Freire porque a gente quer resgatar um pouco de nós mesmos, né? Sim, do pertencimento, do Paulo pertencimento. Freire tem uma presença no ambiente brasileiro, tá certo? Que não é o mesmo ambiente, o ambiente da Argentina, onde viveu Pichon e onde viveu Blair, certo? São dois contextos diferentes. Paulo Freire foi perseguido no Brasil, Pichon e Blair foram perseguidos na Argentina, em contextos absolutamente diferentes. Isso não tira o valor de Paulo Freire como militante, um lutador, um cidadão que estava defendendo valores que são valores comuns a todos nós, tá certo? Assim como Pichon e Blair não foram nada diferentes nesse sentido. O Blair, por exemplo, era membro da Associação Psicanalítica e membro do Partido Comunista. Terminou expulso dos dois. Imagina o que foi isso. O contexto é diferente. Não, mas eu digo, atualmente, com o governo Bolsonaro, eu quando o Paulo Freire foi exilado, ou mesmo quando... É porque teve o centenário. Eu não estava viva, né? O que eu vi, o que nós vimos recentemente, é a destruição e a crítica à obra do Paulo Freire pelo governo Bolsonaro. Tudo bem. Então, eu acho que isso que nós estamos também, quando a gente traz esse intelectual brasileiro que foi esmigalhado, é porque a gente quer justamente resgatar o valor dele, né? E resgatar o valor do Paulo Freire pressupõe considerar o valor enorme do Pichon, né? Porque o Paulo Freire era um democrata. Mas você veja, a perseguição ao Paulo Freire pelo governo Bolsonaro não justifica, do meu ponto de vista, que eu altere o curso, a direção que eu estou dando a esse curso. Fazer isso seria fazer a mesma coisa, a mesma demagogia que a Leonor fez ao juntar os dois. Certo? Eu prefiro pegar o Pichon e estudar Pichon. Tá? Entendeu? Certo. Quer dizer, eu como militante, eu como cidadão, eu luto contra o governo Bolsonaro, luto contra as perseguições que ele faz, certo? Da mesma forma com vocês. Agora, isso não significa que eu tenha que deturpar a apresentação da teoria que eu estou apresentando para poder valorizar Paulo Freire em função do Bolsonaro. Isso, para mim, é um argumento falso. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a tua participação com o Pichon é absolutamente
imprescindível, maravilhosa e única. Eu acho que a gente está aqui por isso. O Paulo Freire vem em função das nossas tarefas, porque a gente trabalha em lugares que não têm o Pichon e precisam dele, mas que vão ter que juntar Pichon com o Paulo Freire, porque quem está presente na educação, nos ambientes que eu estou presente, é o Paulo Freire, não é o Pichon. E faz muita falta o grupo operativo, e faz muita falta o ECRO. O ECRO, para mim, é muito parecido com o projeto político-pedagógico. É muito parecido. Então, na minha visão, na minha vivência, os dois estão presentes de outra forma. Então, você não tem que mudar. E eu respeito muito isso. E você também está ajudando que eu procure o caminho que está mais perto da minha realidade, que é uma realidade que o Paulo Freire está presente. O Paulo Freire é muito brasileiro, é muito da opressão, é muito do pobre, e eu trabalho nisso. E as pessoas são todas freirianos, e elas vibram com o Pichon, e sentem também semelhanças entre o Pichon e o Paulo Freire. Eu acho que a gente está vivendo um pouco aqui a contradição do professor e o aluno, dos conhecimentos diferentes que aparecem, e como a gente tem que trocar mesmo, trocar e poder construir junto, cada um construindo a si, né? Bem, nós estamos aí já com 20 minutos para o final da aula. Eu queria propor que agora cada um falasse um pouco, tentando dizer o que valeu, o que não valeu na aula de hoje. Eu já falei, para mim a aula de hoje foi esse exemplo, foi uma vivência, eu saio daqui com sentimento de que eu tive uma vivência de ECRO, não do ECRO só ligado à pedagogia, mas do ECRO de cada um, como é que a gente fica buscando algum link, e a Ana, eu acho que foi muito clara nisso. Então, acho que a gente teve um grupo operativo com letra maiúscula. Eu saio com esse sentimento. Evidenciando um outro aspecto, quer dizer, eu estou praticando aqui aquela proposta de núcleo básico do Pichon. Tá? Como é que vocês vão construir os ecos de vocês? Juntando Paulo Freire, eu não sei. Certo? Não é que junta, é que pega como uma referência conhecida para entender alguma coisa que é desconhecido. Eu acho que talvez seja esse o nosso processo de aprendizagem, algo novo que me chega, e aí eu pego algo sabido em mim e tento fazer relações, porque pensar, eu acho que é fazer relações, não é? Aqui a gente faz relações de duas maneiras, relações entre nós, né? Por exemplo, quando o João Paulo ficou falando do direito como processo decisório, eu fiquei pensando no direito como enquadramento de acordos que precisam ser claros entre as pessoas e baseados em algo que chegou... Só uma observação, é Zé Paulo, não é João Paulo. Zé Paulo, desculpa, é porque eu conheço um João Paulo, mas eu sei que você é Zé Paulo, perdão. Olha aí o meu esquema referencial. É assim que funciona o tempo inteiro, nos atos falhos, né? Na forma de falar, nas relações que a gente faz. Para mim, pensar é fazer relações, e eu acho que a gente fez isso hoje aqui bastante. Essa é a minha síntese. Quero ouvir agora de vocês. Deixa eu abrir aqui, pronto.
deixa eu falar um pouquinho aí, bem rapidinho. Na verdade, o que acontece desses tempos, né? Como eu falei para vocês um pouquinho lá atrás, que, na verdade, eu não era seguidora do Paulo Freire, mas, porém, eu passei a seguir, e quando você começa a aplicar Paulo Freire na sala de aula, você consegue ver a comunidade freiriana. Então, você vê, principalmente, que, na época, Paulo Freire ele foi defensor dos pobres. Por conta do quê? Por conta também do histórico dele. Então, eu falo o seguinte, assim como acontece comigo e com outros, então, em sala de aula hoje, os professores têm que aplicar mais Paulo Freire para eles poderem, para os alunos poderem ter os conhecimentos, tem que respeitar os conhecimentos dos alunos também, porque, nesse caso, há um choque. O aluno conhece, ele tem o seu conhecimento, né? E, às vezes, tem professor que não aceita o conhecimento do aluno. Por conta do quê? Porque ele não conhece a teoria, de fato, do Paulo Freire. Porque muitos professores só conhecem Paulo Freire para estudo de concurso, que era no meu caso antes. Hoje, não. Hoje eu falo para os meus colegas, para os meus alunos, meus aluninhos freirianos, cadê meus freirianos hoje? Entendeu? Porque eu conheço, eu respeito eles, eu tenho que ter um respeito mútuo com eles, porque eles têm uma vivência, eles têm um histórico, e eu tenho que respeitá-lo. A partir do momento que você respeita o cidadão como ele é, então você consegue fazer qualquer tipo de trabalho com ele vai evoluir sozinho, só tem que respeitar o ponto X do cidadão, dos nossos freirianos, no nosso Paulo freiriano, nesse caso. Né? Esse é o ponto que eu estava querendo falar, discutir um pouquinho, falar sobre isso, porque Paulo Freire ele é bastante complexo, bastante humilde, né? Bastante teórico, bastante defensor, né? Ele trabalha mesmo na aprendizagem do aluno, no comportamento não, minto, ele não vai trabalhar com o comportamento do aluno, ele vai trabalhar com a mente, com a didática, com o conhecimento que o aluno tem. É através daí que você vai estar dando os encaminhamentos, vai estar entendendo o processo do ensino-aprendizagem, para que ele possa evoluir. Se você não conhece, o professor não conhece isso, não tem como o aluno evoluir. É o que acontece agora, por exemplo, coitados dos alunos, estão todos impactados, não avança em lugar nenhum. O que acontece, Regina? Uma violência muito grande em sala de aula, não é só na escola A, B, C, de A a Z. Uma violência. Uma violência aqui, muito. Pois é, aqui eu acho que ia ser muito bom da gente mergulhar no Pichon. Acho que vai te ajudar lá na sala de aula, porque você vai entender outro aspecto dos seus alunos, que são os aspectos afetivos e emocionais. Verdade, eu vou pegar. Acho que é isso que o Marco quis falar. É isso que eu tenho para dar para vocês. Vocês querem? Eu quero. Ou querem ficar falando de outro autor que eu não sei, que eu não me proponho? Ele entende? Então, eu acho legal também nas relações, seja com os alunos, seja com colegas, a gente poder entender o que cada um tem para dar e o que a gente tem para receber. Senão a gente fica MFM, sabe? Um quer dar uma coisa e eu quero receber outra, e aí a gente não se comunica, não. Não tem aquela conexão, não tem uma conexão. Comunicação. Exatamente. Legal. É isso aí. Vamos em frente. Vamos. O que mais gostaria de falar? Eu vou falar, posso? É o seguinte, eu acho que o final aí, né, depois dessa apresentação da Soninha, eu acho que eu fiz uma outra, meu esquema referencial até deu uma balançada aí, que é o seguinte, né? Eu acho que muitas vezes
por a gente não perceber da onde parte o aluno, a gente não tem a possibilidade de fazer um diálogo com ele, né? E eu acho que é um pouco isso, o professor, ele tem que levar em conta o desconhecimento, né? E eu acho que hoje eu acho que foi hoje que a gente falou mais de Pichon nesse grupo, né? Eu acho que nos outros grupos a gente tergiversou, a gente sobrevoou e a gente não entrou nas questões da epistemologia, da psicologia e da... Tem mais uma outra coisa que eu esqueci. Antropologia. A antropologia. A gente não entrou, e hoje eu acho que a gente entrou, né? Hoje a gente entrou na questão, inclusive, né, podendo fazer essa diferenciação, quem conseguiu perceber, fazer a diferenciação aí, que eu acho que foi muito bem colocada pela Regina, entre o Pichon e um outro, que está num nível diferente da questão da aprendizagem do Paulo Freire, né? Pelo menos para mim foi uma quando você consegue fazer eu acho que foi um grupo muito bom hoje, mas por essa questão da gente poder entrar de verdade no que é Pichon. Tá. Quem mais que vai falar? E eu acho que a síntese está no afeto. Eu juro que eu acho isso. Eu acho que a síntese, ela é o mais flexível possível. Ele é o que faz a gente mudar de opinião se for necessário. Eu acho que ele está numa... o paradigma dele é outro. Eu acho, sou agradecida pelo Marco de ser pichoniano e de ser firme no pichoniano que ele é, e estou aprendendo muito com ele, e estou buscando caminhos nas outras todas linhas que estão presentes na vida, nas pessoas, e nos alunos, e nos professores, porque eu acho que a gente vai ter que construir o caminho, cada um tem que construir seu caminho, e fico buscando como é que a gente se relaciona também, como é que a gente dialoga. Isso pensando na guerra aqui, não nessa aula aqui, mas no mundo que a gente está vivendo agora. É isso, viu? Posso falar? Pode. Bom, eu fiquei mais como ouvinte dessa aula, né? Porque vocês que são especialistas, né? São pedagogos e psicólogos, eu sou bibliotecária, obviamente eu conheço as referências bibliográficas e não conheço profundamente os assuntos dessa área. Mas tem aqui, ó, dá para ver? Um livrinho bem bacana, que é escrito pelo Marco sobre o Pichon. E o que me interessa muito é conhecer mais o Pichon, porque o Paulo Freire a gente conhece, a gente lida, a gente está com ele aqui dia a dia, né? E realmente eles podem bifurcar, né, em algumas coisas, algumas ideias, mas, na verdade, são pensamentos diferentes, escolas diferentes, em que a gente tem que aproveitar essa oportunidade com o Marco, de que é um estudioso sobre Pichon, e a gente aprender mais a respeito, né? Que tem muito a nos contribuir na nossa vida integralmente, né? Do conhecimento. Está transferindo conhecimento para nós, que é justamente aprender Pichon, que eu desconhecia até então, quando eu fui trabalhar para o Marco, que é organizar a biblioteca dele, e que eu também mergulhei um pouco no Pichon. Então, cada vez que eu ouço
uma aula do Marco é um privilégio, porque quantas pessoas conhecem Pichon para estar aqui, nesta oportunidade, nos esclarecendo o pensamento de Pichon, né? Então, é só isso que eu gostaria de estar colocando. E eu quero agradecer, porque vocês me ensinam também os pensamentos de vocês dentro da especialidade que vocês têm, do direito, da pedagogia, da psicologia, viu? É isso, tá bom? Obrigada e parabéns para todos, e parabéns para o Marcos, que me Obrigada, presenteou eu vou com ler. um maravilhoso. Eu quero um desses para me ler. Eu vou comprar. Como eu falei muito do direito hoje, eu queria fazer uma abordagem diferente. Numa das aulas, o Marco colocou a ideia de Pichon da intersecção entre a vida individual de cada um e a vida social, histórica, cultural. Essa visão da intersecção entre a vida individual e a vida social, cultural, é, para mim, uma das grandes contribuições que eu auferi deste curso. E garanto a vocês que faço 1000 aplicações dessa visão no meu dia a dia. Eu vou aproveitar e seguir a fala do amigo José Paulo e comentar que a relação de indivíduo com a sociedade muitas vezes está mediada justamente pelos grupos e pelas instituições. Sem dúvida. Então, eu acho que hoje aqui, nós que somos carregados de história, carregados de instituição, carregados de país, né? E nesse carregar a gente cria, nesse carregar a gente repete, a gente se alegra, a gente sofre, a gente está construindo comunicação, construindo afeto, e agradeço também, como vocês agradeceram a oportunidade de estar aqui, agradecer o professor Marco, que com muita consistência e perseverança, tantas décadas, nos ensina o Pichon. Agradecer também aos freirianos, agradecer vocês. Eu só não vou rezar uma Ave Maria, porque acho que nem todos aqui são católicos. É brincadeira. Brincadeira. É o meu lado católico, filha de cristã, que vem nesse eco e nesse tom de voz. Boa tarde para vocês, muito bom. Mas eu gostaria da Ave Maria, viu? Gostei, Marta. Acho que está faltando só o Milton, né? Eu queria falar o que me veio muito na cabeça, é o papel do professor, né? Porque hoje a gente teve uma aula, e a aula foi sobre o ECRO e a pedagogia. E o tempo todo, Marco Aurélio hoje foi professor aqui, tá? E nós fomos alunos. E aí ele começou conceituando pedagogia, né, como conduzir crianças. E nesse momento é que começou a vir a minha primeira dúvida, né, qual é o papel do professor nessa condução de crianças, né? Porque depois veio aquela conversa que você tem que reconhecer que o outro tem conhecimento, né? Então, acho que aqui nós não estávamos numa relação pedagógica, pelo que eu entendi, mas acho que é androgogia, né, que você usou, quando se trata de uma relação entre adultos. Quer dizer, eu estou pegando a pedagogia como aplicada à condução de crianças e adolescentes, né? Mas como a gente teve uma aula aqui onde você foi o professor, né, a sua condução foi de adultos. Você fez uma condução de adultos. Você colocou que
a pedagogia pichoniana é um processo de ensino e aprendizado compartilhado, né? E eu acho que isso aconteceu aqui, no sentido de que cada um daqui, eu nem tanto, não domino tanto Paulo Freire, mas aqueles que têm conhecimento de Paulo Freire puderam trazer, né, esse conhecimento aqui. De alguma forma, você permitiu que isso fosse compartilhado. Agora, eu achei interessante, aí que vem a questão da importância do papel do professor, é que chegou uma hora, você marcou bem. Olha, eu estou aqui, né, para falar de Pichon e Blair, né? Nada impede que vocês tragam Paulo Freire. Agora, isso é com vocês. Como vocês vão trabalhar com isso? Aí, para mim, ficou marcada o papel do professor, né? Ele deu o limite dele, falou, eu estou aqui para falar de Pichon e Blair, tá? Mas eu estou aqui também para reconhecer que vocês têm conhecimento, né? Para reconhecer que o ensino é compartilhado, né? Tudo isso pode acontecer aqui, eu acho que aconteceu. Agora, saibam de uma coisa, eu estou aqui para falar de Pichon e Blair, né? Eu acho que isso ele marcou bem. Isso, para mim, é que me chamou a atenção, que eu estava pensando muito na questão do papel do professor. Eu só volto ainda com uma dúvida, que eu fico pensando como é o papel do professor junto a crianças, né? Que ele tem que conduzir crianças, ele tem que reconhecer que essas crianças trazem um conhecimento, né? Ele tem que possibilitar esse compartilhamento, né? Mas, enfim, eu acho que, de alguma forma, ele tem que fazer um pouco o que o Marco fez, né? Assim, crianças, eu estou aqui para falar disso e disso, né? Isso aqui é que eu sei falar. Agora, nada impede que vocês sigam aí com outros conhecimentos. Era isso que eu queria falar, Marco, para mim. A questão do papel... Essa sua fala me lembra um texto do Gramsci, naquelas cartas da prisão que ele escreveu, onde, a um certo momento, ele fala da questão da pedagogia. E ele compara o professor com o jardineiro. E ele diz que o jardineiro, ao tratar do jardim, ele tem que saber distinguir o momento onde ele tem que vir com o tesourão e fazer a poda, porque a poda é que orienta o crescimento, né? Então, na verdade, eu fiz uma poda. Eu estou dizendo, e não é fácil para mim ficar falando essas coisas que eu falo dos meus julgamentos críticos em relação à questão de como é que foi juntado no nosso ambiente a questão de Pichon e Paulo Freire, tá? Mas eu estou fazendo um corte, tá? Uma poda, para poder orientar o crescimento. Tá certo? Uhum. Nesse momento, eu estou sendo gramsciano. Porque até se você perder essa perspectiva, não tem aprendizado, né? Não. E não tem dialética. Verdade. Ok. A negação da negação é fundamental. Tá bem? Podemos parar por hoje? Muito bom, muito bom. Ok. Tchau, Então, gente. vê a próxima aula.
Bom fim. Ah, é, a data. Vamos combinar isso. Como é que está? Deixa eu ver. Mês de abril. Tem uns feriados, hein? Dia 21 eu sei que é feriado. Agora tem a Semana Santa, que eu não sei que dia que é, você sabe? Dia 18, sexta-feira santa. 15. Sexta-feira santa. Sexta-feira Santa. Carnaval vai ser quando, afinal, hein? Vocês sabem? Está tendo carnaval? Vai ser em Não abril. ficou... mês que vem, abril, 21, não é? Então, 21 eu acho que, Tiradentes. Eu acho que seria... ó, seria do dia 15, gente, do dia 15 ao dia 22, os professores vão ficar todos em recesso de Nós abril. temos 2 sábados do último de abril, é 23 e dia 30. Pois é. O que vocês preferem? Dia Vamos fazer 30. Dia 30? Dia 30. Tá bom. Então, combinamos dia 30. Tá bem? Tem Tá bem, alguém Marcos. que não pode dia 30? Todo Dia mundo 30 é pode? sábado. Acho Dia que 30? Pode. por hora, sim. por hora acho que tá tudo bem, né? Sim. Tá ok. Vence a maioria, né? Tchau, gente. Tchau. Então, Tchau, bom final de semana para todos. Bom final de Vocês semana para também. todos. posta o Abraço livro a lá, todos. posta o livro, não esqueçam.